Graça e paz, irmãos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Bom, o tema de hoje é o sentido da vida com Jesus. Bom, eu vou me ater à carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, 22, 23 e 24. Diz assim, Paulo dizendo, aos Filipos, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Bom, Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é cordial e pessoal. A igreja enviara um emissário a Paulo, que estava preso em Roma. Esse homem, Epafrodito, o portador, levava recursos levantados para o sustento do apóstolo. Ainda em Roma, Epafrodito adoeceu e quase morreu. Um dos motivos da carta de Paulo é para explicar por que enviara Epafrodito de volta a Filipos, pedindo-lhes que recepcionassem a Timóteo, o jovem colaborador do apóstolo. Este também pretendia encorajar a todos quantos estivessem entristecidos com sua prisão. Em vez de desespero, deveriam sentir a mesma alegria emanada do próprio Paulo, pois para ele a cadeia representava um motivo a mais para difundir o evangelho. Bom, todos nós sabemos, Bom, o viver, o sentido da vida. Eu, olhando para essa carta de Paulo e para tudo aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele diz no versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Bom, todos os dias nós temos um sentido para viver. Trabalhamos porque temos um sentido para trabalhar. Estudamos porque tem um sentido para estudar. Nós nos congregamos porque tem um sentido para congregar. Nós buscamos os nossos desejos pessoais e coletivos porque tem um sentido na vida nossa, pessoal e coletiva. Tudo isso, somado a tudo que nós vivemos, o sentido que faz parte do nosso cotidiano, nós levantamos, acordamos e buscamos viver o sentido baseado nessas coisas transitórias. Isso é fato. Mas o que me chama muita atenção é que Paulo estava numa situação totalmente contrária ao verdadeiro sentido da vida a qual nós buscamos todos os dias, que é trabalhar, ganhar dinheiro, prosperar financeiramente, ter muitos amigos, viajar, fazer projetos pessoais, projetos coletivos, projetos profissionais, projetos acadêmicos, projetos, vários N's esses, que vira, de certa forma, o sentido da nossa vida. Mas Paulo, quando diz, no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, eu me lembro e me remeto a entender e a compreender que a vida não se resume às coisas transitórias deste mundo, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós afeiçoamos, daquilo que nós estamos acostumados a ouvir, a viver e a ser doutrinado, como o bem-estar social, que é bom, como a saúde estética, que é bom, como a saúde física, que nós devemos buscar profissionais para melhorar. Isso é fato, mas a questão é o seguinte: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado para mim, para a glória, para a eternidade? Isso é o fato que nós devemos pensar todo dia. Quando Paulo diz que o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, ele está dizendo lá no seu profundo da sua alma que todas essas coisas que ele está vivendo, seja boa ou seja ruim, seja física ou seja espiritual, seja na adversidade ou na bonança, o que basta, o sentido da vida dele é estar firmado em Cristo Jesus. Às vezes, falta-nos para nós esta fé, falta-nos para nós esta rica esperança de estar firmado intrinsecamente, baseado a nossa vida na gloriosa esperança em Cristo Jesus.
Em Cristo Jesus nós vivemos, nós movemos e nós existimos. E isto é uma realidade. Sem mim, ele diz, nada podeis fazer. Então a nossa vida, como Paulo, ele dizia, com certeza ele estava aflorando a sua fé e a sua rica esperança e aquela firmeza de esperança que ele tinha somente em Jesus Cristo. Como diz um ponto da reforma protestante, somente a Cristo. Somente a Cristo nos traz paz. Somente Cristo nos traz esperança. Somente Cristo nos traz vida abundante. Somente Cristo pode nos dar um verdadeiro sentido de viver, seja na vida física, espiritual, social, religiosa, política, familiar e profissional e afins. Somente Jesus Cristo pode nos dar um verdadeiro sentido da vida nele, e por ele, e para ele. Nós, como os cristãos, temos que olhar para o nosso autor e consumador da fé e vivermos cada vez mais fitando os nossos olhos e as nossas esperanças e o sentido da nossa vida presente e futura em Cristo Jesus, para que tenhamos paz, olhamos e nos entregamos a Jesus toda a nossa vida e deixamos o sentido da vida correr para o rio da vida que se chama Jesus. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, irmãos.